Você sabe qual é a relação entre birra e o sono? Fica aqui nesse vídeo que eu vou explicar para você e ainda tem dica no final. Se inscreve aqui no meu canal para aprender muito mais sobre regulação emocional, comportamento e desenvolvimento infantil e sobre o sono. Qual é a relação então entre birra e o sono? A birra é uma frustração muito grande e se engana quem acha que a birra é apenas para a criança. Nós adultos também fazemos birra, veja só. Não quero mais. Se não é para ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum, porque eu fiz tudo como estava combinado com a vida. Eu falei, olha, eu vou fazer assim, vou ter esse resultado. Falhei em tudo. Não obtive meu rendimento, não obtive minha empresa, perdi tudo que era meu. Então, não quero mais. Sim, nós adultos fazemos birra e muitas vezes temos ações parecidas com a das crianças. Ficamos emburrados, fechamos a cara, batemos a porta, gritamos. Acho que a gente só não morde como as crianças fazem. Mas fechamos a cara, emburramos, reclamamos, ficamos bravos, paramos de falar com a pessoa, bate porta, bate o telefone. Por quê? Nós que deveríamos ter aprendido como lidar com as frustrações, não tivemos o exemplo, não aprendemos, não fomos ensinados como a gente lidava com uma situação, grande frustração. E o que acontece? A gente tem reações. Nós ainda usamos formas reativas que guardamos ali diante de uma situação muito frustrante para nós. E não é diferente com a criança. A diferença ainda é que nós adultos já pensamos. Nós conseguimos racionalizar sobre aquela situação ali e a gente pensa, eu deveria agir de outra maneira. E é exatamente isso que a gente faz depois que aquele turbilhão ali de situações, de frustrações já passou. Você para e pensa, eu podia ter agido daquela maneira. Por quê? Aí o seu cérebro racional entra em ação, sai daquele sistema autônomo de luta, fuga ou congelamento e você consegue pensar. Mas isso não acontece com as crianças. As crianças só têm essa parte do cérebro, o córtex pré-frontal, começando a desenvolver as suas conexões. Ele já é formado, mas ele não tem as conexões prontas a partir ali de 3, 4 anos e só termina por volta de 25 anos. Ou seja, a sua criança ela não faz uma birra porque ela é mimada, porque ela é mal educada, porque ela quer te testar, porque ela é chata. Não, ela não faz birra por isso. Ela faz birra porque ela não sabe como lidar com aquela frustração muito grande. O seu cérebro, ele identifica aquela frustração como algo perigoso, como algo eu desejo, eu não consigo, estão me limitando, isso daqui está perigoso, ninguém está me entendendo. E a informação que o cérebro manda, a região da amígdala ali cerebral, manda para o corpo uma informação de lutar, fugir ou muitas vezes ainda congelar em último caso, quando essa criança não é atendida, não é entendida, não é acolhida. E essa criança morde, ela bate, ela xinga, ela grita, ela bate o pé, ela se joga no chão, ela tem comportamentos que socialmente não são aceitos, mas esses comportamentos são absolutamente normais. O comportamento não é aceito socialmente pelas pessoas que não conhecem sobre o desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento infantil. Bom, ok, isso é a birra. E qual é a relação com o sono? Durante a birra, durante essas frustrações muito intensas, se essa criança não tem acolhimento, se ela não tem um toque, não tem escuta, não tem um cuidador ali principal, acolhendo ela na sua frustração, o que acontece com o seu corpo? Muito estresse, muito cortisol, muito noradrenalina. E aí a gente vai lá para o sono. A criança e mesmo você adulto não consegue aprofundar no sono com muito cortisol no corpo. O cortisol é um hormônio que muitas vezes as pessoas falam que ele só é ruim, mas ele não é só ruim, ele é necessário durante o dia porque ele estimula a gente ter ações, mas ele precisa diminuir ao longo do dia. E para as crianças que fazem soneca, esse cortisol ele é diminuído na soneca. Por isso é que um alerta importante da necessidade de se fazer as sonecas. É durante a soneca que o cortisol ele diminui. Mesmo que uma criança faça sonecas, o cortisol diminuiu, mas essa criança passou o dia todo sendo frustrada,
Muitos familiares, muitos adultos ainda fazem frustração para a criança, faz ela passar uma frustração de propósito. Ah, deixa ela chorar, deixa ela se frustrar, na vida não é tudo é fácil. E o que acontece? Não acolhe, não entende essa criança, não ajuda ela a passar por esse momento de frustração. E aí o que acontece? Muito cortisol. Ah, mas ela não dorme à noite, mas ela fez a soneca, mas ela passou o dia todo frustrada. Ela passou o dia todo com aquele cortisol alto. Chega na hora de dormir, esse cortisol não abaixou, não diminuiu, porque por mais que ele tenha diminuído ali na soneca, ele continua ainda muito alto por causa dessas situações, pela falta de acolhimento, pela falta de um adulto responsável ali para ajudar a criança a passar por esse momento. E para as crianças que não fazem soneca, pior ainda, é o dia inteiro na escola se frustrando, ou mesmo dentro de casa, fora, enfim, são N situações que a criança pode passar por frustrações pela birra e não é acolhida. Chega no final do dia, cortisol alto, e essa criança ou mesmo esse adulto que não conseguiu se regular emocionalmente durante o dia, frustração no trabalho, no relacionamento com os familiares, esse cortisol não diminui. Vamos ter uma insônia emocional, vamos ter muitos despertares noturnos, vamos ter uma criança que te chama a noite toda porque ela está com medo, porque ela está com a sua amígdala cerebral ativada o tempo todo e ela está hiperalerta, ela está muito ligada e não consegue relaxar. E essa é a relação entre a birra e o sono. E aqui vai ficar a minha dica para você. Como que você pode ajudar a sua criança a se regular emocionalmente, a passar pela frustração, passar pela birra e isso ter resultado positivo lá no sono? Acolhendo a sua criança, trazendo segurança para ela. Uma das formas que a criança tem e nós adultos temos de diminuir esse excesso de cortisol, excesso de noradrenalina, ativação aqui muito intensa do nosso corpo, é recebendo escuta, carinho, toque, abraço, palavras gentis, acolhimento, sendo vista, se sentindo segura. A segurança ela acontece no nosso nervo vagal ventral, o nosso nervo do relaxamento. O nervo vagal, ele faz parte do sistema autônomo parasimpático, que vai literalmente parar essa ação do sistema autônomo simpático, que é de lutar, que é de correr, que é de fugir, que é de brigar. Então, quando a gente abraça, é o nosso nervo social, de engajamento social. Quando a gente abraça, quando a gente tem uma expressão de carinho, de tranquilidade, a gente tem uma voz mais tranquila, um abraço, a gente fica do lado da criança, a gente abraça, a gente dá colo, a gente para esse sistema autônomo simpático e essa criança relaxa, esse nível de cortisol diminui no corpo dela. Ela chega no final do dia com o cortisol mais baixo e facilita o sono noturno. Gostou dessa dica? Gostou dessa orientação? Me segue aqui no meu canal, indica o meu canal também para mais famílias, para ajudá-las e também para as pessoas conhecerem mais o meu trabalho. Até mais!